É exatamente isso. A campanha para a eleição de 2022 começou com a saída de Lula da prisão, né? Nordeste é o destino escolhido por ambos por questões óbvias e existe um interesse mútuo também nessa polarização entre supostamente extremos, né? A extrema esquerda e a extrema direita, chamemos assim. Então é óbvio que para o Bolsonaro é muito interessante que exista a ameaça da volta do PT e do Lula, e ele colocando-se como a única alternativa viável, como antípoda do Lula, como já falamos aqui. Isso é interessante a ele, porque asfixia assim, qualquer possibilidade de centro-esquerda a centro-direita, qualquer postura mais moderada, porque se trata de uma guerra, uma eleição plebiscitária, o inimigo é conhecido, é o Foro de São Paulo, é a ameaça comunista, é a Venezuela, e por aí vai, o que tudo isso são premissas verdadeiras, né? Então, nesse aspecto, essa narrativa é muito útil a Bolsonaro. Tudo que mais assusta o bolsonarismo hoje é a possibilidade de alguém como centro-esquerda, como Luciano Huck, ou alguém como centro ou centro-direita, como Partido Novo ou João Dória, apresentarem-se como uma alternativa contra essa polarização excessiva, né? Então é óbvio que isso está dado, é a nova realidade da cena política e já vai ser usado e abusado por ambos os lados, e é isso que estamos vendo. Dito isso, Vitor, eu não aceito essa equivalência, e eu sei que boa parte da mídia vai fazer assim. É natural até, em parte, que seja assim, porque o Lula é uma figura de destaque no mundo da política, é verdade, ele tem influência, ele ainda controla algumas legiões ali, umas claques e tudo mais, apesar de estar evidente que perdeu muita força isso, né? Até porque, à medida que a mortadela vai se escasseando, o apoio voluntário, entre aspas, ao Lula também vai diminuindo, mas nós temos que trazer com um pouco mais de tranquilidade aqui os pingos nos is, né? Nós estamos falando, de um lado, de um presidente legitimamente eleito, que é o presidente da República, que está governando o país, inclusive com pouquíssimos, para não dizer quase nenhum escândalo de corrupção de fato. Tem lá a presença incômoda do seu ministro do Turismo, isso está sendo muito explorado, mas a verdade é que estamos chegando daqui a pouco ao final do primeiro ano de mandato e não tem nenhum grande escândalo político, e as coisas estão indo, as reformas importantes foram aprovadas, o ministério foi montado basicamente de forma técnica, a relação com o parlamento não tem mensalão, e até onde os olhos alcançam, isso inclusive gerou um protagonismo maior do próprio Congresso, e por aí vai, né? Tudo isso que é mais ou menos sabido. Do outro lado, nós temos um bandido. Do outro lado, nós temos um preso, um condenado, que só não está mais preso por conta de uma decisão absolutamente polêmica, esquisita, do Supremo Tribunal Federal. Mas nós não podemos deixar essa realidade de lado, né? Não existe uma equivalência moral ou política quando se fala a agenda do Lula e a agenda do Bolsonaro. É como se você falar que o Marcola tem uma agenda, porque se for solto amanhã, né? O Lula é um bandido, o Lula é um sujeito que foi condenado em 2 instâncias com fartas provas, na terceira instância, inclusive, no caso do Triplex, e vem mais aí. E vem mais aí porque as condenações são bastante sólidas e embasadas, né? Como no caso do sítio Atibaia, por exemplo. Então, não dá para tratar com essa equivalência, né? Já tem alguns jornalistas mais assanhados falando que agora, inclusive, estão achando até boa a polarização, alguns, né? Porque isso é saudável, é uma democracia saudável. É porque talvez eles estivessem sentindo falta do líder que estava enjaulado, que é o seu principal pugilista nessa guerra, nesse boxing, né? Mas em que pese todo o radicalismo de alas do bolsonarismo que precisam ser criticadas e condenadas, e eu faço isso com frequência, não dá para colocar em pé de igualdade uma coisa ou outra. Eu não aceito essa premissa. Não, o petismo e o bolsonarismo, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é o presidente legítimo do país e não pesa nenhuma condenação sobre ele, quiçá nenhum caso que ele é réu na justiça sobre corrupção ou coisa dessa natureza. Podemos falar do filho dele, isso é uma outra discussão, mas calma, né? O Lula foi o responsável pelo maior escândalo de assalto ao Estado brasileiro em conluio com empreiteiras, fora o verniz ideológico totalitário do crime de corrupção, que visava perpetuar-se no poder, como aconteceu na Venezuela, desses comparsas que até hoje ele elogia e defende.
como, por exemplo, o Evo Morales, que é pauta nossa hoje. Então, calma lá. Eu acho que é muito importante nessa hora a gente separar o joio do trigo. Eu tenho 1000 críticas ao Bolsonaro, mas eu jamais vou colocar como equivalente. O Lula e o Bolsonaro, 2 extremos, precisamos de um espaço no meio. Até que prove o contrário, o Bolsonaro é um presidente que está governando de forma legítima e que não tem nada parecido com a ficha corrida do Lula e seus comparsas. Então, eu acho que é muito importante isso. A Vera citou a comparação que alguns fazem com Mandela. Eu não quero nem entrar nessa polêmica agora, porque essa comparação é útil para o PT, porque há uma distorção muito grande em relação a quem foi Mandela. Virou um mito. E é óbvio que é verdade também que ali havia um regime de exceção do apartheid. Mas Mandela era, sim, um comunista que flertava com métodos num regime de exceção, né, que alguns vão achar mais defensáveis, métodos até terroristas em alguns casos. Agora, se eles querem comparar Lula com Mandela, pelo menos vamos até o limite da comparação. Mandela ficou preso 27 anos. Então, Lula volta para a prisão e, quando ele sair, ele pode bancar a vítima. Até lá, ele é um bandido que está solto por mera ocasião da injustiça do STF.